chakras, né? Mas, pelo Espiritismo, nós vamos chamar ele de centro de forças. Nós temos no livro de Magnetismo Humano, por Jacob de Mello, a explicação de todos os chakras. A gente está fazendo assim bem rápido a explanação, então não vai ter o conteúdo que tem nesse livro, são 11 páginas só sobre os chakras, mas o que a gente vai passar resumidamente, para um lembrete, né, de tudo que a gente está sempre estudando, mas que às vezes acrescenta a alguém uma informação a mais no tratamento de passe, de tratamento de radiação de cura, e mesmo nos trabalhos de desobsessão, que a mesa de desobsessão sempre tem um passista, 2, na sua equipe, que pode também atuar no paciente de conformidade com a necessidade. Então, vamos lá, centro de força. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, revela que o corpo espiritual também é formado de bilhões de células, quer dizer, é um corpo semimaterial. Se na nossa matéria física nós temos as nossas células que adoecem, no corpo espiritual também nós temos bilhões de células. Por isso é passível esse corpo espiritual de seguir doente após o desencarne, de adoecer conforme os pensamentos que nós vivemos depois da morte física, porque o que a gente leva é tudo que é mental. E os resquícios dos nossos abusos estão marcados no corpo espiritual. Então, existe bilhões de células e possui centros vitais. Estes centros vitais são chamados chakras, que é originado do sânscrito, e significa círculo, rodas, né? Que está em pleno trabalho. E que apenas quer dizer, nesses pontos, acúmulos de energia, vórtices. São como se fossem várias palhetazinhas em funcionamento, como um leque, como, vou dizer assim, no que eu estou precisando agora, um ventilador, as hélices do ventilador, né? E o chakra coronário, ele tem 1000 dessa formação dentro de um cubo, que depois nós vamos colocar aí no grupo a exemplificação animada, em desenho. E é originado, então, esse círculo, vórtice, que produzida pelo corpo espiritual. Ele é uma emanação que o espírito gera através da sua mente, ele cria esses fulcros de energia para ir dando formas de corpos conforme a necessidade do espírito em manifestação, aonde quer que ele esteja, seja em corpo material como o nosso, seja como nós estamos em estado de sono, e se em estado de sono nós dormirmos e formos a outro lugar, uma outra vestimenta, em todas elas vai estar conectado através desses chakras, ou centros de força. Está lá na página 31 e 32 do livro Evolução em Dois Mundos. Aí, então, iniciamos pelo centro de força, quando o neném nasce, né, aberto ali a moleira, né, o centro de força coronário, ele é instalado na região central do cérebro. Ali está a sede da mente, a conexão do espírito, né? É o centro que assimila os estímulos do plano superior. Ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma que está encarnada, e nos desencarnados também, no seu corpo espiritual,
o seu chakra coronário vai estar atuando da mesma forma. Então, esses chakras, eles atuam tanto em corpos encarnados, como nos corpos que vai sobreviver à morte. E nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário, onde quer que um espírito, uma inteligência, receba um corpo para o aprendizado planetário, nós, na Terra, vai estar, então, esse centro sendo o diretor de todo o comando daquele corpo orgânico. O centro coronário, ele supervisiona os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. No corpo físico, ele situa-se no alto da cabeça. Dele emana as energias de todo o sistema nervoso central. Captador, ele é dos raios solares e tem correlação com a glândula pineal, que é a da intuição, da sensação, da percepção espiritual, das nossas intuições espirituais. Ele tem a correlação, ele está ligado a ela. Supervisiona os outros vitais, obedece ao impulso do espírito, e no corpo físico está no alto da cabeça, correlação glândula pineal. A cor geralmente é um branco fosforescente, às vezes um violeta, e em algumas pessoas ele é dourado. Aí, nós temos uma tríade dos chakras que estão ligados à nossa espiritualidade. A nossa fala, ela é a vibração do ar, que a nossa máquina vai fazer com que saia o som. Os nossos ouvidos, também a audição, ela é a vibração do ar, das energias. E o nosso chakra laríngeo, o nosso chakra frontal, que é o centro coronário, o frontal, e o chakra cerebral ali, o primeiro, o centro coronário, esse e esse, eles formam uma tríade superior. É o que está ligado à nossa parte imortal, conduzindo os chakras de ordem mais ligados ao físico, ao material, à digestão, à parte sexual, que são os chakras do baço, umbilical e o básico. Entre esses chakras superiores e os inferiores, que estão mais ligados à matéria, ao mundo material, à energia da Terra, à energia telúrica, existe o chakra do coração ligado à glândula timo, que é o intermediário entre os corpos superiores e os chakras superiores e os chakras inferiores. É uma coisa assim que me veio agora para deixar dito isso, que existe essa, dentro da relação dos chakras, esses três são os que dão o comando aos inferiores. Nós passamos agora, então, para o chakra frontal. Ele fica bem entre as duas sobrancelhas. Quando a gente esquece alguma coisa, automaticamente a gente põe a mão assim, meu Deus, onde que eu deixei? Porque a gente está puxando pelo campo mnemônico, vou dizer assim, as caixinhas da consciência, do consciente. E mesmo, às vezes, quando nós estamos num trabalho mediúnico e a gente quer ter a visão espiritual, e a gente, concentrado, muitos dos médiuns também colocam a mão pressionando o chakra frontal. Ele é contíguo ao coronário, então ele está interligado ao coronário, com influência decisiva sobre os demais chakras, governando
o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, porque ele é frontal e ele está no córtex cefálico, bem na nuca, e aqui é a caixa preta nossa, é a ligação de todos os músculos, todos os nervos. Tem gente que diz assim, se bater a nuca pode morrer. Verdade, porque se acertar bem esse chakra na parte de trás e romper um dos nervos da vitalidade, é possível um desencarne com uma pancada, uma paulada na cabeça que acerte exatamente ali, ou nessa correlação, nessa região aqui da fonte, como se diz, que na verdade está ligada à glândula cerebral, né? Há um possível acidente e um desencarne prematuro. Então, esse centro, ele governa toda a parte do sistema nervoso central. E ele responde automaticamente a sua ligação com o chakra laríngeo. Algumas pessoas, eu, por exemplo, quando fico nervosa, eu perco a voz. Quando eu fico muito ansiosa, é como se bloqueasse a energia, mas está ligado aqui. E é mental, acaba prejudicando aí a região da fala. Governado, então, o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Todos os sentidos estão ligados por esses fiozinhos ali, eles vêm para os lóbulos frontal, e nós sabemos que tem uma parte do lóbulo frontal do lado esquerdo que tem a relação com a fala. Quando dá um traumatismo craniano, as pessoas podem ficar uma encarnação inteira sem voltar absolutamente nada da fala. Mas é possível que, tratando esse paciente desdobrado, no tronco encefálico espiritual, ele sendo trazido até o médium desdobrado, ou o médium indo até ele para tratá-lo desdobrado no corpo psicossomático, nós temos tido, eu digo isso a exemplo de 2 atendimentos nossos de mesa mediúnica, 2 casos gravíssimos, um de uma sequela cerebral por o tipo de um AVCzinho e outro por vários traumas do crânio, né? Que foram 5 fraturas no crânio de um menino e que os 2 chegaram a ficar completamente vegetando. E que com o tratamento, como eles estavam em estado acamados, a gente pedia para a família fazer oração lá e nós fazíamos aqui, projetávamos o desdobramento espiritual dele, pedindo para a espiritualidade o desdobramento dele, e nós também desdobrados, trabalhando no campo cerebral, nessa região aí, no médium que estava conectado com eles pela nuca, essas pessoas tiveram resultado positivo de estarem hoje as 2 andando, as 2 com dificuldades da fala, mais que a parte motora, que é aí dos sentidos, não só dos sentidos visão, audição, mas também motor, a parte motor, e que voltaram a caminhar com tratamento espiritual e hoje acompanhado físico pelos hospitais especializados da área física, com fisioterapeuta e também através do trabalho mediúnico direto. Tem um que está há 3 anos sendo tratado e outro que faz 5 anos, se não me engano, está sendo tratado. E a gente viu essa resposta, que as pessoas tinham que estar na cama, usando fralda, com atendimento direto, né, das pessoas dia e noite, e que hoje são pessoas com deficiências ainda, mas que pequenas deficiências, digamos assim, por poder participar de tudo, poder estar saindo de casa e andando a cavalo, etc. Então, o sistema nervoso central, em toda a sua organização, está conectado a esse chakra. No corpo físico, fica próximo ao ponto central da testa, um pouco acima entre os olhos. Ordena as percepções de variadas espécies. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem visão, audição, tato, a vasta rede de processos da inteligência,
as ligações de memória, quer dizer, a respeito da palavra, da cultura, da arte, do saber, é o centro cerebral que possui comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Está no capítulo, na página 165 do livro Entre o Céu e a Terra, que é esse livro aqui do Chico, que vai falar aí sobre o centro cerebral. Esse desenho a gente viu na aula anterior, que é a parte de trás do chakra, né? O córtex cefálico, é o próximo slide. Nós temos ali, então, numerado no cérebro, tem tipo de uma pontinha, o número 1 que está lá em cima, o primeiro número, ele tem tipo de uma bolinha de água, que é o bulbo olfatório. Olfatório, quer dizer, tem a ver com olfato. Aí, o segundo, ele fica bem no centro do ligamento, bem no meio da nuca ali, o nervo óptico. Então, quando tem uma pessoa que está com um problema de... como se o olho quisesse saltar para fora, uma sensação de... que o olho não está no nível normal, que alguém feriu o olho, ou que a visão está ruim e que possa ser tratado espiritualmente, que isso seja uma projeção do nosso campo, quer dizer assim, examina os olhos, faz o tratamento, mas não está dando aquele resultado, e às vezes tratando no hospital, digamos, no local local de irradiação de uma casa espírita, com a espiritualidade, tratando o paciente desdobrado, pode que seja a gente doe a energia, seja projetado ali nesse nervo a nível astral, e ele vai repercutir, quando a pessoa for acoplada ao corpo físico, essa energia vai repercutir ao olho físico, dando um resultado melhor. Isso é no olho, isso acontece no joelho, no tornozelo, numa quebradura de um braço, que é tratado perispiritualmente, que se cura muito mais rápido do que só tratando a parte física. Mas aqui nós estamos falando do cérebro, então. Depois vem o nervo oculomotor, depois o nervo troclear, trigêmeo, abducente, o nervo facial, o 7, é quase que embaixo na primeira vértebra do pescoço. Ele tem a ver com os movimentos faciais. Às vezes a gente fica nervoso e tem até uma dor de dente, porque projeta nos nervos o que a mente pensa, o que o espírito pensa, irradia para o cérebro entra em congestão nervosa e responde pelos sentidos. E aí vai, então, tem ali, está marcando 12 nervos ali que tem explicação, cada um tem um nome mais diferente que o outro, que a medicina sabe, que qualquer um de vocês pode buscar, né, a entender o que cada nervo desse é tratado. E que a gente pode, num paciente, por exemplo, ser tratado uma pessoa de idade, que está sentada, dar o passe nele numa cadeira, dentro do hospital, se ele não deitar na maca, e trabalhar a parte de motor, a parte da visão, através do passe projetado com a mão na frente, que é o perpendicular, a mão na frente doando energia e na nuca projetando a limpeza, né? Esparge na nuca do paciente, limpa os cordões, vamos mentalizando a limpeza dos cordões energéticos, já que o espírito é conectado por ali, é o último a ser desligado, é aqui, ó. Quando você vê, por exemplo, a morte de Dimas, e está lá o espírito do padre lá, dando os passos, cortando as ligações fluídicas dele, quando ele pousa a mão sobre, a mão espiritual dele, sobre o chakra frontal do cara que está desencarnando,
É para desligar, é o último ato da espiritualidade. Eles projetam a energia espiritual no corpo espiritual dele e rompe o físico. E o corpo espiritual se faz duplo sobre o físico e abre-se os olhos para ver as pessoas que nós amamos do outro lado. Fecha-se para este mundo e abre-se para outro. Então, esse trabalho nós podemos fazer. No passe, a gente quase não faz esse que é mais para o tratamento de hospital. Mas, mesmo assim, quando nós jogamos a mão para trás da cabeça do paciente, que nós mentalizamos um passe transversal, cortando simbiose com encarnados e desencarnados, e a gente pode projetar a energia na nuca e depois começar a limpar o chakra coronário. Aí nós vamos para o chakra laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. Todos nós respiramos errado. Inclusive no trabalho mediúnico. O médium deveria respirar muito mais, encher muito mais os pulmões de ar do que enche. A tendência é ficar todo mundo quietinho, parado, respirando curto. Quanto mais a gente puxar o oxigênio, encher os pulmões, o cérebro, os neurônios, eles têm uma capacidade maior de projetar os pacotes de energia quântica, nos levando ao endereço daquela pessoa que está ali, nos levando ao doente que nós estamos fazendo irradiação. Não quer dizer que nós, em todos os momentos em que nós entramos em conexão de um trabalho espiritual, a gente realmente se desdobra e vá. Há momentos que é expandido a nossa visão espiritual. E a gente observa daqui o paciente. Que a gente emana as irradiação telepática em forma de corrente, de desejo. Você mentaliza uma parte daquele paciente, que ele está com um problema, e você projeta daqui e você não vai lá. Mas, na maioria das vezes que nós estamos entregues ao desdobramento apométrico, nós vamos em equipe e adentramos esses lares e nós vamos estar, então, trabalhando no paciente em corpo espiritual, de corpo espiritual para corpo espiritual. Mas há também essa projeção mental em que nós não precisamos estar desdobrados, apenas irradiados. É como se nós usássemos toda a nossa energia para aquele lugar daqui, acoplado. Não sei se vocês me entendem. Ou irradiamos desdobrados em corpo astral. Então, as atividades, ela preside os fenômenos vocais, as atividades do timo, ó. Quando está angustiado, quando está meio bloqueado, nó na garganta, é porque o timo também já está abalado. Existe esse exercício que é 1, 1, 2, batida do coração, 1, 1, 2, e a respiração. Só que essa respiração a gente devia fazer muito mais para a gente estar mais equilibrado. Né? Todo mundo deve respirar um pouco melhor para que essas energias elas vão abundante, para que a telepatia possa ir em forma de ondas ou de partículas com maior velocidade, que a vontade nossa possa agir através da energia da respiração. Então, a tireoide, nós vamos... no campo áurico, ela vai estar numa cor azul celeste, um branco prateado, um lilás ou rosa, e as cores também que a gente mentaliza. Principalmente aqui no tal verde, para esterilização, que a gente está espargindo as energias, né? A gente vai utilizar um verde, um violeta, e depois você pode estar dando passe e centralizar próximo à laringe, aí a própria cor dela.
um azul índico, depois um azul celeste, equilibrando a tireoide. Mas se usar só o verde, o violeta para limpar os nós energéticos, as palavras que ficaram guardadas, as angústias, desintegrar toda aquela energia que está ali, e depois você projeta um verde curativo, um azul celeste, um branco, um prata, né? Essas cores aí. O que acontece? Você pode não emitir palavrões, você pode não dizer o que você queria dizer para alguém, mas você pode pensar que podia ter dito. E isso, se for negativo, se for de uma forma destrutiva, essa energia vai ficar em forma aí de uma massa fluídica, causando descontrole da tireoide, paratireoide e do equilíbrio na região do timo do coração, dando palpitação, disritmia cardíaca. Por isso que as pessoas, assim, vai num lugar aí afastado, dá um grito bem grande, joga para fora tudo que ficou guardado ali, desintegra, não guarda. Por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro e todos nós somos passíveis de acerto. Se ninguém é perfeito, não podemos ficar guardando coisa ruim de ninguém. E quando uma energia chega muito pesada para você também, que você não merece, vamos dizer assim, você acha que você não merece, não receba o presente. Deixa o presente com quem está emanando. São situações que nós vivemos no cotidiano, no trabalho, no trânsito, com pessoas. Por quê? Porque nós somos individualidades completamente diferentes umas das outras. O centro cardíaco, então, ele é o intermediário dos chakras espirituais, os nossos chakras mais do plano físico. Ele é a ligação da emotividade, ele está ligado à força hemática, né, do nosso sangue, ele é aí o filtro, o comandante do nosso sangue, ele não é o filtro, mas ele é o comandante da circulação. É o aparelho circulatório e tem a glândula do timo, e a cor aí que se trabalha na região cardíaca é o amarelo. É o centro vital, ele tem uma média frequência. Nós temos o chakra coronário, que ele tem a maior frequência. E aí o cardíaco, centro coronário, mais alta frequência. E a mais alta frequência de giro, ele é muito rápido, o coronário. Mas isso não quer dizer que a gente tem que dar um passo muito rápido nele, não. Ele é o trabalho dele, nós só temos que harmonizar. O cardíaco aí é intermediário natural entre as duas grandes zonas, a de alta frequência, né, espiritual, e a de baixa frequência, tanto é que é onde nós mais pecamos, que é nos excessos de alimentação, nas bebidas, que nós prejudicamos nossos órgãos, e os desequilíbrios, né, sexuais, as larvas astrais, as infecções fluídicas do sexo, o sexo, o pensamento, que sexo é pensamento, né? Se você não pensar, então, o pensamento como vício, ele desregula o excesso, o mau uso do sexo, cria imantações fluídicas, larvas astrais, viroses, vírus, né? E doenças sexuais transmitíveis. Elas se geram espiritualmente de um campo de energia fluídica de baixo teor. Então, as frequências baixas ficam nas zonas baixas do nosso corpo. Então, o centro vital de média frequência, o nosso coração, o intermediário natural, dessas duas naturezas, entre a alta e a baixa frequência, onde as primeiras têm maior preponderância sobre o aspecto psíquico, que é a fala, é a audição, os nossos sentidos espirituais estão ligados aos chakras superiores, às glândulas superiores, aspectos psíquicos e as demais implicações somáticas, quer dizer, as demais implicações a nível somático, a nível do corpo físico,
mas também do campo psíquico, psíquico-somático. Ele abre em forma cônica em direção ao frontal. Então, o chakra daqui, ele está muito ligado ao chakra frontal, da região correspondente à aorta, ao arco da aorta. Portanto, margem superior do coração, para frente, um ângulo de 90 graus. Então, ele está aqui, mas ele irradia as suas energias, sustentando aí o laríngeo e o frontal. Sendo a circulação sanguínea uma consistente causa física, a manutenção vital, estando esse centro responsável direto pelos pulsos, pela batida cardíaca, né? Pela saúde do coração, esse centro se reveste de fundamental importância na economia orgânica e para se estender nas atribuições daí decorrentes, administra a administração do sistema nervoso parasimpático é o seu elemento defensivo básico, enquanto que a vinculação do timo tanto se relaciona com várias funções cardíacas, como exerce a potência de defesa, seja na maturação das células, maturação das células T, como em apoio ao socorro do sistema imunológico. Então, vocês vejam, a pessoa está com baixo sistema imunológico, nós vamos trabalhar o timo, o cardíaco, né? Luz amarela, luz verde, luz violeta. Fazer com que as pessoas respirem, assoprem, que use, né, esse manancial de tratamento aí do cardíaco. Veja como é importante o passe. Não é só ir lá sentar e receber um abano de mão, não. E não é também você ir lá e abanar alguém. Você está tratando do centro cerebral, que tem a energia. Nós estamos tratando o campo áurico. Ao redor da cabeça, nós estamos tratando um corpo espiritual. Quanto mais nós afastamos, mais faixas do nosso corpo espiritual nós estamos limpando pelo espiritual. O corpo espiritual, ele é passível de aumentar, de expandir, de amolecer os tecidos que nós não vemos, mas quando nós estamos trabalhando o chakra coronário, o tecido fica fácil. Se tiver ali uma necrose, você pode, de repente, num passe, estar projetando uma energia que desintegre uma necrose. É uma cirurgia espiritual, você doa a energia e o médico espiritual pode retirá-la. Então, quando nós estamos entregues à espiritualidade, ao que é do mundo maior, nós temos que ter esse estudo, tem que vir buscar sobre cada chakra, nós temos que nos colocar à disposição para que nós doe energia e os médicos operem, mas também saber que nós, com conhecimento, podemos estar ajudando nessa limpeza, concentrando alguém que está muito angustiado, perdeu um filho, passou por um processo de depressão muito grande, que o chakra cardíaco é o da vitalidade. Não pode... não tem, às vezes pode causar um constrangimento um homem chegar e pôr a mão no timo da pessoa. Mas você pode, se é um outro homem ou uma mulher ali, pedir permissão, dizer, dá licença que vamos ativar o teu timo. Quando você diz assim, vamos ativar o teu timo, você diz, aqui, que tem que desbloquear, respire, acalme, né? Faça isso em casa. Por quê? É quase um placebo. Quando você bate, você toca, ou você irradia próximo, é a mesma coisa também, pode ser próximo. E você dizer para a pessoa que você está tratando, desbloqueando, automaticamente ela, como espírito, ajuda a limpar. Nossa, saí muito aliviada. Quer dizer, realmente tirou aquilo. Era uma massa cinzenta que ficou ali. Da dor, da angústia, da tristeza, da mágoa, da perca.
Da perda. Não, é da perda. Perder. Da perda. Meu marido também me corrige às vezes. É da perda. Mas ele teve que aprender para depois me ensinar. Enfim, a gente usa então aí o chakra cardíaco. Fátima, é pior que ele Oi. tá aqui, tá? É? Abraço. Nós temos rezado aqui no seu comentário. Mas ainda parei para ver se era perca ou perda. Perder, perda. Vamos lá, então, centro esplênico. Esse, então, é realmente o filtro do sangue. A gente vai projetar a luz verde dessa forma, como se estivesse espargindo toda e qualquer infecção fluídica, vírus, bactérias perispirituais, você vai limpar, vai projetar bastante verde, violeta, e aí depois ele vai uma luz laranja. E você vai mentalizar nesse órgão que ele está limpando os pulmões, ele está irradiando para os pulmões, para o fígado e para os rins. Toda a parte do sangue está ligado ao centro esplênico. Ele é determinado todas as atividades em que exprime o sistema hemático. Vocês sabem que o que nos mantém vivo é a água que nós ingerimos ser transformada em sangue. E é essa água que é imantada pelas energias espirituais, dando a ligação, a alimentação, sintonizando as energias do duplo etérico, do corpo vital. Esse corpo vital é formado também de células de água, e de moléculas de água também, e existe uma ligação elétrica entre o corpo espiritual, o baço físico e o baço espiritual do perispírito, e que é o que dá a vitalidade a nós. A transformação das células, todo dia morre e elas se renovam através dessa parte do corpo aí, do baço, que é o sistema hemático. Então, dentro das variações do meio, volume sanguíneo, no corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição, a circulação adequada desses recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Também está no livro Entre a Terra e o Céu, página 165. Esse centro de equilíbrio do plasma, era o plasma a palavra que eu queria dizer, porque ectoplasma, né? É uma energia espiritual retirada do duplo etérico. O plasma que nós doamos, que vocês estão doando nesse momento para a Casa Amor e Caridade, quem está aí reunido, concentrado, vocês estão doando plasma. Está saindo de vocês uma nuvenzinha que vocês não percebem. E Efigênio Vitor diz que aonde estão em nome de Deus e as pessoas estão se doando, eles recebem esse plasma e armazenam, como nós armazenamos água, eles armazenam esse plasma. E vocês vejam que é o baço, o formador. Quando um médium de incorporação é um médium de efeitos físicos, é do baço dele, é do sangue, é do plasma sanguíneo que sai pelas vias, pelos poros, e que um espírito pode se materializar como se materializou Elias e Moisés sobre o monte para conversar com Jesus. Quem deu plasma para eles? Jesus levou Pedro, Tiago, João e ele próprio, que tinha, né, energia para dar e vender. Mas ele levou 3 homens magneticamente abastecidos para doar o plasma para aquelas 2 entidades aparecerem. Vocês dizem, mas elas poderiam aparecer sem os médios? Poderiam, mas com os médios ficavam mais tempo, vamos dizer assim, daria propriedade para eles
para se materializarem e conversarem com Jesus. Então, o baço, é muito importante a gente fazer essa limpeza e ter consciência de que nós podemos fortalecer o baço daquele paciente que está com problema de uma anemia profunda, que está já, às vezes, com uma leucemia. A leucemia a gente trata no baço e na região da coluna vertebral, bem na altura do baço, a gente irradia mentalmente pelas pontas do dedo, quem tem a energia que flui pela ponta, ou pela palma da mão, bem na altura do baço, no meio das costas, e a gente pede para que a espiritualidade faça uma transfusão, revitalizando a coluna vertebral, o sangue que nela percorre, saindo do baço, para que aquela pessoa tenha as células renovadas. Nós tratamos muitas crianças há tempos atrás no hospitalzinho, que a gente trabalhava no hospitalzinho, e teve casos de leucemia que foram curados. Se não me engano, foi 2, da época que nós trabalhávamos. Claro que tem o tratamento médico, mas havia o tratamento espiritual. Então, quando vocês tratarem o baço de uma pessoa desvitalizada, tratem com amor, com carinho, tenham essa confiança de que o pensamento nosso, ele se transforma em frequência de energia, de eletricidade, ele provoca uma emissão fluídica que pode operar, transformar as moléculas atômicas do perispírito dos nossos irmãos, e mesmo físicas. Então, a nossa energia somada com a espiritual é divina. O centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão, a absorção dos alimentos densos. E esqueci de dizer ali que o do baço, ou esplênico, é o chakra solar, tá, pessoal, que a gente diz. E também, quando nós utilizamos nossa frequência muito baixa, nós podemos ser vampirizados, quer dizer, perder energia por ali, por estar ligado ao sangue. Então, podemos ter uma anemia, isso sendo médium ou não. O tratamento ajuda contra a anemia, como eu estava falando. Centro gástrico responsabiliza pela digestão, absorção dos alimentos densos, menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando na organização. A cor amarela na região intestinal, aí nós temos tratamento das crianças, dos seres vivos que habitam o intestino, né, o tratamento de vermes, eles, nas crianças, eles recebem muito bem o calmante, ali os próprios bichinhos se acalmam, a criança, o intestino funciona, ajuda nas inflamações do intestino, tratamento aí com luz amarela, luz verde, luz violeta. Primeiro desintegra as energias, depois projeta as cores. Quando vou continuar aqui lendo. Tratamento de vermes, míngua, perda de fluido pelo chakra umbilical, cólicas. Nós podemos pedir, então, a cor verde, anestesiante, curativa. Na questão do endômetro, das mulheres que têm cólicas e inflamações no endômetro, é interessante, então, espargir, concentrar, projetar diretamente, seja na parte ali dos tecidos do útero, nos ovários, e tudo é questão da gente saber que está lidando. Estudar onde é que está o ovário, onde é que está, para que na hora que você vai irradiar, se a pessoa vem com aquele problema, você poder estar tratando. Em caso de câncer de intestino, útero, nós solicitamos aí os hospitais espirituais, como o Colibri, que trata o câncer, o Dr. Hans, as energias violeta para transmutar as células doentes, né? Luz verde, reconstituindo tecidos lesados, uma energia solar, uma energia por laser espiritual, a gente projeta, doa energia elétrica e que os espíritos utilizam o aparelho que for mais necessário. E também esse centro gástrico está ligado ao pâncreas. Nós sabemos que existe muito
muitas pessoas têm pancreatite, né? E que deve ser trabalhado da mesma forma. Primeiro, espargir as energias, dar um passe bem feito no paciente, principalmente quando está na maca, né? Dá 2, 3 passos para que o paciente meio que amorteça, para que ele saia, frouxe do corpo físico, ali concentrado numa música, ele vai se entregando à espiritualidade e fica maleável o corpo espiritual para que a gente trabalhe. Aí temos o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, estabelecendo os estímulos criadores da reencarnação. Existe, eu não estou lembrado qual é o capítulo do Evangelho que diz que a união, né, entre o homem e a mulher, o casamento, assim, o que é um casal? Né? Nós temos casal, hoje nós estamos vendo homens com homens, mulheres com mulheres, e o casal tradicional. O casamento, ele se dá por essa poder criador, da regeneração da Terra, da regeneração dos planetas, dos mundos em que há necessidade de os espíritos passarem pelo processo de uma maternidade. Então, essa concepção de que dois espíritos interligados formam um. Então, isso é realmente o casal que se diz perante a espiritualidade, da criação da família, da harmonia daqueles espíritos que estão chegando e da educação deles. Quanto às relações das almas que se amam e que vivem os seus relacionamentos, sempre existiu. Por quê? Porque horas a gente nasce, eu sou mulher, daqui a pouco nasce homem, e as almas às vezes se encontram dessa forma, em que os corpos não estão propícios para esse tipo de criadores. Mas esse chakra genésico, então, pode ser que nós, pelo mau uso, nós tenhamos consequências de distúrbio a nível genésico, e na reencarnação seguinte, às vezes a gente nasce com os dois órgãos. A gente tem um órgão masculino e tem um órgão feminino. Não é um castigo de Deus. É um desajuste no centro genésico. Existem lesões, existem doenças, existem deformidades, crianças, né, que nascem, ora sem o seu aparelho genital, ora sem o seu aparelho excretor, tem a ver com desordem na parte genésica. Então, como eu disse, tudo nós podemos, nem tudo nos convém. As reencarnações, nós vamos nos moldando através dos aprendizados. Cada um vive a sua experiência, cada um tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio. E ninguém pode julgar ninguém, porque nós, em milhões de vezes que encarnamos, experimentamos situações adversas devido ao campo psíquico e a matéria não está condizendo com a nossa mente, com as nossas vontades. Como diz assim, sempre que a gente trata da parte genésica, a gente tem que pensar que se às vezes nós pecamos por essa, às vezes nós erramos, às vezes nós fomos abusadores, se fomos pedófilos, se fomos estupradores, seja lá o que aconteceu em outras vidas, podemos trazer ressonância. Não tem nada que esteja acontecendo com alguém que não possa acontecer na próxima encarnação conosco. Então, por isso a gente tem que cada um cuidar do seu estado, das suas escolhas, da sua vida. Por isso a doutrina espírita não condena nada e nem pode condenar ninguém. E nem nós, porque não conhecemos o que nós temos no passado e nem o que vem pela frente. Apenas que cada escolha, que cada experiência, a gente possa usar do amor pelo nosso agregado, do respeito e do equilíbrio em tudo.
Então, o centro genésico, ele vem guiando essa modelagem. E eu estou falando aqui das modelagens que, às vezes, através do suicídio, através do mau uso dos órgãos, pode vir lá na frente a alguns resgates. Novas formas entre os homens, estabelecido o estímulo criador da reencarnação, com vistas aos trabalhos, à associação e à realização entre as almas. Vemos, então, que existem os 7 centros vitais principais no corpo espiritual, e ele não é, quando você morre, não, ou você vai reencarnar, você está em espírito, vai reencarnar, você não perde os chakras, porque ele está sempre ligado ao campo mental, e assim nas vestes perispirituais e na veste física, ele está ligado às nossas glândulas. E quando o ser está encarnado, estes centros vitais do corpo espiritual estão diretamente ligados aos correspondentes órgãos do corpo físico. André Luiz explica que é pelos centros vitais que a mente comanda as células dos corpos, do corpo físico e espiritual. Está a evolução dos mundos. Então, é através desses centros que dirige o corpo físico e também aquele corpo que todas as noites nós saímos pelo mundo aí espiritual. São os centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática da alma, imprime nas nossas células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato, carbono, cálcio para a construção dos ossos, elas também constroem no corpo espiritual. Explica também que pelos centros vitais é que os médicos espirituais prestam assistência para nós encarnados. Então, eles trabalham nos nossos fulcros energéticos, para o equilíbrio do nosso corpo físico, enquanto nós estamos dormindo, às vezes nós estamos sendo tratados. Mesmo acordados. Às vezes parte de nós está aqui e parte está afrouxada e a espiritualidade está tratando. Sempre dizendo que o corpo físico é uma cópia, né? Mas que a matriz é imorredora, é imortal. Observando o corpo espiritual, psicossoma, ou corpo astral, por exemplo, desse modo, em nossa rápida síntese, como um veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar. Reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Então, eles se irradiam, eles se ampliam. Quando nós estamos num pensamento bom, vivendo um momento bom, eles são lindos, eles são brilhantes, eles têm as suas cores próprias que irradiam nosso campo áureo. Quando nós sofremos uma frustração, quando nós sofremos um desequilíbrio emocional, eles se fecham e a nossa mente projeta pelos fulcros uma energia contrária a essa brilhante, nos trazendo, então, um campo mais denso e que aí a gente precisa renovar o pensamento, sair daquela vibração. Às vezes nós entramos, quando nós temos uma baixa da vibração, nós sintonizamos com muitos sofredores, com muitos espíritos, que, na verdade, estavam só esperando uma brechazinha para poder utilizar a nossa mente, interferir. Assim como a gente tem a ideia do Evangelho, é inspirado e vai vindo as palavras e a orientação, quando nós estamos tristes, deprimidos ou estamos bravos, vem a mesma frequência ligada, digamos assim, para a parte da frequência baixa, e a gente canaliza achando que tudo é da gente, exterioriza aquilo
no nosso campo elétrico, nos nossos chakras. E aí, o que necessita? Padrão vibratório, de novo, de voltar a equilibrar e seguir a vida. Porque nós vamos do céu ao inferno em um segundo. E isso é todo mundo, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu digo assim, senão a gente não estava aí na luta. Então, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizadores quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendemos habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono, no auxílio aos doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovação, transformações no comportamento celular, que das células se alimenta aquela energia, depois elas precisam retornar ao equilíbrio para não morrerem todas, mediante a intervenção no nosso corpo espiritual. Segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre, e está na hora, né? No grande futuro. É isso aí. Passamos 4 minutos da nossa média de tempo. Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Pode dar 5 minutinhos para fazer um complemento. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Que daí o Edson vai fazer um complementozinho aqui. Online, alguém com uma pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. Não? Então, se puder vir mais pertinho, só para eu poder ouvir. Para só poder escutar. Bom rever muitos amigos, que fazia tempo que nós não se víamos, né? Eu só queria perguntar, alguém está fazendo curso com interesse de trabalhar no Hospitalzinho da Paz? Quem está? Gostaria de saber quem está em interesse, para a gente direcionar. Nós temos um material didático, nós temos nas obras da Doutrina Espírita, que é o estudo sobre chakras hoje, mas eu acho importante, sempre importante a gente compartilhar as experiências que a gente vivencia no dia a dia dentro da Casa Espírita. Esse objetivo que eu vou compartilhar com vocês, alguns amigos mais próximos, talvez já tirasse isso aqui, mas eu queria compartilhar com vocês que vai iniciar da importância dentro de todo esse conhecimento, especialmente do chakra, a ligação do corpo espiritual com a ligação com o corpo físico, porque o corpo físico é um molde do corpo espiritual, ele é só uma expansão, então não há divisão. O corpo espiritual, ele é um modelo que está aqui dentro, conosco, juntamente ligado com toda célula a célula. E aí, aquilo que a Fátima falou da questão das crianças, hospitalzinho, né, que nós trabalhávamos no hospital, aí a gente não adquire em obras, a gente adquire no dia a dia, em vivência, e dizer que o mais importante é a entrega do amor. O compromisso que você tem com esse dia, com esse momento, a presença de saber que você é fundamental naquele espaço que está sendo criado. Nossa casa tem esse espaço pequenininho do hospital, mas ele é pequeno só no espaço físico. A gente sabe que no plano espiritual, em várias obras do André Luiz, ele narrativa que a expansão da casa espiritual é muito maior. E aqui, então, quando as pessoas que depositam a fé, cria-se um campo de energia muito importante, onde a fé das pessoas que depositam aqui, os espíritos superiores de hierarquia espiritual, que são trabalhadores, que se colocam à disposição de trabalhar numa casa dessa, eles contam com o quê? Com os trabalhadores encarnados, que têm o quê? Energia anímica, energia espiritual. Já até colocando, acho que até a Fátima não colocou ali, não sei se foi falado outro dia, até é importante para quem vai trabalhar com energia na parte sexual, que um dia antes não tenha relação sexual. Porque a relação sexual, quando você tem relação sexual, você drena o ectoplasma.
E aí, a nossa doação de energia é fundamental para aquele dia. Não é questão, eu não vou fazer sexo porque é pecado, não é isso. É porque é energia anímica. E se você tem a relação naquele dia, vai te faltar energia anímica para a doação de energia para quem vai receber, tá? Ficou claro isso? Não é questão de pecado, é questão de energia anímica mesmo. Outra questão é saber que, então, é fundamental que o trabalhador venha, esteja presente, ou se não puder, se eventualmente acontecer alguma situação que dificulte estar presente, que comunique a direção da casa para que, com tempo hábil, para que a casa possa achar outra pessoa para substituir, para que as pessoas não deixem de ser auxiliadas por causa do nosso eventual problema. Outra coisa, então, é amor, é entrega. Não, mas eu estou aprendendo ali as cores, como usar o chakra, tal. Às vezes eu ouço muitas pessoas, não, mas eu na hora não lembro que cor eu tenho que usar ali, dificuldade, e aí você fica preocupado naquilo, você corta a conexão com os médicos espirituais. O importante é que naquele momento, se você tiver qualquer dúvida, mas você está ali, por amor, é o que nós estamos entregando. Numa casa como essa, doação de energia, que é o hospital, o passe, nós temos que entender que nós estamos como doadores de energia. Quem está comandando são os médicos espirituais. Fundamental naquele momento, e eu falo por mim, antes de iniciar, eu lembrava dos ensinamentos do Cristo, que ele dizia, todos vão poder fazer o mesmo que eu fiz. Basta ter fé no Criador. Então, pensar no Cristo, pedir que utilize, junto com os médicos espirituais, trabalhadores da nossa casa, que utilize a minha energia em proveito do meu irmão que está ali precisando de ajuda. E dentro disso, para vocês citar um exemplo que para mim foi muito marcante, é um dos mais marcantes da minha experiência dentro do hospital, na nossa casa em Lages, foi justamente uma senhora que deitou na maca e a gente tinha o costume, na nossa casa, de perguntar qual o motivo que ela estava pedindo, se ela está com um problema físico, algum problema, né? E ela respondeu para mim e para o outro trabalhador daquela mesa que ela estava buscando revitalização, porque ela estava com depressão. Só a gente começou a fazer todo o tratamento de doação de energia, focado em chakras, como tem que ser feito. Ser feita a limpeza energética, né? Em primeiro lugar, concentrar nos centros de força. Só que no hospital, em qualquer setor mediúnico, mas no hospital, nesse caso, é fundamental a intuição. Você ouvir, que você ouvir espiritual, na dúvida, você vai e faz. Se você ouvir, leve a mão na região do estômago, leve. Leve a região na região do centro de força umbilical, leve. Nós recebemos energia pelo mental, mas as nossas mãos, como falou, são um canalizador mais rápido de concentração de energia. Nós temos os microchakras. E aí, após feita a doação de energia nos centros de força dessa senhora, eu vi que o médico intuiu para que levasse a mão, então, na região umbilical dela, e eu senti voluntariamente impulsos de fazer movimentos repetitivos nas laterais da barriga dela, de movimento repetitivo, e eu permiti que isso, sem tocar, só com, eu sou contrário ao toque. Em primeiro lugar, a pessoa está concentrada, eu estou concentrado, e toca, opa, já sai da concentração. E tem a questão, às vezes, da pessoa se sentir constrangida, né? Então, nós estamos trabalhando no corpo espiritual. Então, nessa região, você concentra próximo, e aí foi feito o atendimento, ela saiu, isso foi no sábado, e no sábado seguinte ela veio novamente a casa. E ela veio mais para narrar o que aconteceu com ela durante a semana. Ela foi tratada no hospital no sábado. No domingo à tarde, sábado de manhã, no domingo à tarde, ela começou a ter muita perca de sangue. Muita perca de sangue ao ponto de ser internada por causa da hemorragia. Os médicos fizeram exame e tal. Na terça-feira saiu o resultado. Mas antes de eles entenderem o resultado, o que era? Qual que era a causa da depressão dela? Há muito tempo ela vinha tentando engravidar. E as pessoas com pessoas com condições financeiras tinham ido para São Paulo fazer todo o procedimento, mas não dava certo. E ela tinha, não me lembro qual era
a doença específica, a causa que era nas suas trompas, e os médicos falaram que mesmo com a cirurgia, ela teria 1% só de chance de engravidar. Essa situação aconteceu que, na terça-feira, os médicos fizeram exames para descobrir onde estava a causa da hemorragia. Ela estava com as suas trompas totalmente abertas, 100%. 3 meses depois, ela estava grávida. O que eu quero colocar para vocês? Estava ela lá com fé. Tem que se analisar que a espiritualidade entender que num hospital como esse tem uma hierarquia. Temos os mentores espirituais, eles respondem. Quando deita a minha amiga Luísa lá na maca, os médicos espirituais vão ver o nome, vão entrar em contato com os seus superiores, dimensões superiores, a ficha kármica da Luísa, até onde eles podem auxiliar e aonde eles não podem. Onde eles têm que respeitar as programações kármicas. Cada caso é um caso. Por isso que uns passam por essa marca, são curados, uns melhores, outros não, porque tem a participação do paciente e tem a ficha kármica dela. Nessa situação dessa mulher, no caso dela, houve a intercessão da espiritualidade para ajudar a reencarnar. Porque talvez tenha a história de um espírito que precisava estar ligado a ela. E aí a espiritualidade age a essa permissão. E o que acontece? A espiritualidade, no sábado, trabalhou no corpo espiritual dela, né? Trabalhou nas trompas do corpo espiritual, e em questão de 24 horas, todo o trabalho que foi feito nesse corpo espiritual se materializou no corpo físico. Entendeu? Foi feita uma cirurgia espiritual no sábado que respondeu o efeito no dia seguinte. Isso é uma de vários casos semelhantes a esse, da prova física. Nós temos dentro dessa própria casa aqui, de uma irmã nossa, que teve, né, uma cura, eu digo, instantânea de um câncer galopante no intestino. E foi justamente, eu entendo que na época foi uma situação que ela precisava, os filhos precisavam, a filha precisava, os netos precisavam, e servir também para os trabalhadores da casa de ter uma prova que esse trabalho poderia ser feito. Que prova que a energia de Deus e da espiritualidade dos médicos estão sempre agindo. Eu poderia ficar aqui citando para vocês vários casos semelhantes a esse, com provas materiais da ação do trabalho de hospital e de passe. Tá? Edson, me Desculpe. permite, só para dizer para eles que eu sou essa pessoa. Eu não quis falar para não... respeitando o seu livre-arbítrio, mas serve de testemunho. Mas eu faço questão sempre de falar e de carregar o exame, porque... E eu lembro que eu só fui contar para vocês e você disse, vamos fazer um passe, vamos ali no hospitalzinho e... eu não me recordo agora, porque eu estava transtornada, assim, com fé, mas transtornada. E vocês fizeram um atendimento para mim. E, bom, o médico, quando eu internei para fazer o novo exame, ele não acreditou, tanto que ele disse, não, eu vou segurar mais um dia ela aqui, ele disse ao meu irmão, porque isso é milagre, não pode. E fiz exame novamente no outro dia e não, nada apareceu. Então, só tenho a agradecer a espiritualidade e a Casa Espírita Amor e Caridade. Estou fazendo curso porque eu vou voltar a trabalhar aí também. Que bom. É isso, obrigado. E já que a Ivete, você me permite, então, Ivete, aumentar o teu caso para dar o testemunho? Sim? No caso da Ivete, nem foi no passe, nem foi no hospitalzinho. Você veja quando há o merecimento, e nem estava marcado por nós, né? Eu lembro, né, Ivete, que nós estávamos com pacientes agendados, nós tínhamos uma terça-feira como hoje, no estudo, e eu percebi que a Ivete estava chorando, muito nervosa, né, Ivete?
Sim. E tinha recém recebido o diagnóstico de um tumor galopante no intestino. Se eu falar alguma coisa que estiver errado, você me corrija, tá? E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos 3 atendimentos marcados para aquela noite, e a Ivete, quando terminou isso tudo, veio conversar comigo. Eu fui conversar com ela, perguntar o porquê do estado emocional dela, que ela estava chorando, e ela me confessou a causa, que era justamente esse, tinha recebido o diagnóstico do câncer. E daí eu falei para a Ivete, se você tiver paciência e esperar no final dos atendimentos, porque eram pessoas de fora, nós vamos fazer um atendimento. Nós tínhamos só atendimento em mesa aquele dia. Não sei se você se lembra, Ivete, era só atendimento em mesa. Eu lembro. E aí eu pedi para você aguardar para a gente fazer uma doação de energia para você, pedir para a espiritualidade te ajudar. E se você me permite, Ivete, relatar, o desespero maior da Ivete não era em curar o câncer dela. O desespero da Ivete era de estar com uma filha grávida, se não engano, estava de 8 meses para ganhar neném, né, Ivete? Isso. Ela não queria que a filha soubesse, porque só estavam as duas morando junto. E o médico queria que ela fosse para Florianópolis fazer o tratamento urgentemente, porque um dia fazia diferença. E a Ivete estava então muito preocupada com o que ela ia dizer para a filha, no momento que ia nascer o netinho, na hora que a filha mais precisava dela, ia ter que se afastar. A filha não ia entender. É isso, né, Ivete? É, isso. E aí o desespero maior da Ivete era esse. E aí quando eu lembro, até me emociono muito, Ivete, porque é justamente aí que a espiritualidade entrou em ação. Né? Curou para que a Ivete pudesse estar dando o apoio para a filha e para estar aí. E o maior desespero da Ivete era ter tempo para ver a netinha crescer, né? Já tem 2, Sim. né, Ivete? Ou tem mais? Ou aumentou a Tenho família? 2. Era a mais velha, que hoje está com 11 anos e meio. Então, é praticamente quase 12 anos, né? Faltava um mês, então... Bom, agora eu estou emocionada também, não consigo fazer a conta. E era um tumor do tamanho de uma laranja, sabe? Não pode haver um engano, sabe? Um tumor do tamanho de uma laranja e simplesmente desapareceu. E como o médico explicou lá para o meu irmão, porque foi numa colonoscopia, ele disse: não existe a possibilidade de haver uma troca de exames, porque é tudo fotografado com o nome do paciente nas imagens, tudo, né? Então, realmente... E só para vocês entenderem, então, o processo. O que aconteceu? A nossa mesa estava aqui, a Ivete sentou onde está a minha amiga aqui. Nós pedimos para a espiritualidade ajudar a Ivete no que fosse possível. Pedimos para o grupo se concentrar e doar. Todos, eu lembro que pedi para que todos fizessem doação, uma imposição de mãos. Pedimos para a espiritualidade que usasse aquele momento para usar. Eu doei juntamente as minhas mãos na região, sim, unindo com a energia de todos os médios. E quem fez a cura, essa troca das moléculas doentes por moléculas saudáveis no intestino dela, foi a espiritualidade, né? E aí envolve muitas coisas que eu digo. Por quê, né? Merecimento de toda a família, da Ivete, e de servir até hoje para nós, como testemunho agora, para quem está iniciando, para saber quando eu tiver um dia para estar aqui presente com a energia. Mas se eu tiver, eu vou dizer assim, não, que seja a prioridade naquela data, esse trabalho. Tá? Serve para nós de prova. Era isso que eu queria pedir. Obrigado, Ivete, de permitir te usar como testemunho. Pode usar sempre. Obrigada, Edson. Obrigada, meninas. É isso, Fátima? Podemos... Eu tinha uma questão sobre a aura e duplo etérico, vou fazer acho que na próxima aula aí, né? Acho que por hoje você tem trabalho aí também, né? Acho que por hoje está bom, né? Então, tá bom. Então, o restante a gente fica para terça que vem, que será nossa terceira e última aula do curso. Você quer encerrar para nós ou quer que a gente faça daqui? Eu tenho uma mensagenzinha para ler, abrir aqui o acaso do Lucas. Caminhar adiante.
destacamos do texto do evangelista Lucas esta recomendação do Senhor, para entendermos a importância da continuidade na execução dos deveres que nos cabem na sementeira do bem. Muitos companheiros começam no serviço do Evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos para se imobilizarem através dos compromissos com atividades sem proveito. Outros se acreditam diminuídos ante o ponto de vista de amigos e param à margem da estrada, a fim de se acomodarem com a queixa descabida. Entretanto, a palavra do Divino Mestre é demasiado límpida para que nos enganemos. É necessário agir na extensão da luz e na sustentação das boas obras do apostolado, tanto quanto se nos faça possível. Não perca tempo com ilusões e queixumes. Esqueça os males, os enganos, as sombras, as ofensas, e agindo para o bem caminha para frente. Apóstolo Lucas. Lucas 13:33. Que a gente coloque as mãos no arado e siga, cada um dando o que tem para dar. Que nós não temos o direito de exigir dos outros, só temos o direito de exigir de nós mesmos, porque cada um de nós dá aquilo que tem no momento. E vamos nos melhorando a partir das oportunidades que nos são dadas através do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Criador, de toda bondade, de perfeição e bondade infinita. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos guarde, que a presença do Divino Amigo se irradie em cada lar, trazendo a paz, a concordância e o bem-estar a todos. Saúde e paz a todos os irmãos, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima. Até terça que vem. Ok. Vou deixar o nome do livro ali, Magnetismo Humano, no nosso grupo, tá? Tá bom. Um abraço.